E qual foi a DM? O Silvio? A Juliana. Olá, começamos mais um podcast da Conexão Condominial. Hoje com duas mulheres aqui, hein? Continuando, né, o nosso bate-papo entre amigos. Hoje eu fiz questão de trazer a doutora Marcela, minha amiga de longas datas, minha parceira de longas datas, e trouxe a Denise também, que é minha amiga aí de caminhada de síndicos, né? Então vou deixar que ela se apresente para a gente e depois eu falo um pouquinho dos nossos apoiadores. Doutora? Sou Marcela, eu nem sei para onde olhar, gente. Para lá cá, mesmo? Eu sou Marcela Gondim, sou advogada na área condominial e também imobiliária em São José dos Campos. Atendo São José dos Campos e Vale do Paraíba. Atuo não só com condomínios, mas atuo também para condôminos, para construtoras e também para pessoas físicas que me procuram muito para a área imobiliária. Meu escritório fica no Jardim Aquários hoje. Minha sócia é Maíra Michelena. Meu escritório é Michelena e Gondim Sociedade de Advogados. E atendo alguns condomínios aqui, inclusive condomínios. Alguns condomínios, inclusive eu atendo que a Denise é síndica profissional. Não vou me falar muito não, porque sou amiga do Kleber de longas datas. Fizemos algumas coisas antes de virar Conexão Condominial. Sim, tem bastante coisa junto. Brinco com ele que a gente fez nascer junto a Conexão. Claro que ele já tinha ali um filho quase criado, né, Kleber? Aí veio um pescador aí e fez graça. Mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Bom, eu sou Denise Dias, eu sou síndica profissional, né? Entrei na área como síndica moradora, venho de RH, falei, vamos entrar na área para ajudar o condomínio, me identifiquei e fui em busca de me profissionalizar, fazer um curso profissional e aí conheci o Kleber nessa caminhada aí de fazendo cursos, né, apresentações e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês. Bacana. Pessoal, aqui no fundo na televisão vai estar passando para vocês os nossos apoiadores. Eu vou falar o nome de algum deles. Econdos, que é uma empresa de sistema para condomínio, de software, gerenciamento de controle de acesso, entre outros. Você também que tem uma empresa de zeladoria, né, que precisa de um software customizado para a tua empresa, tem a Econdos. Bate um papo com a equipe lá. Eu vou deixar abaixo o link do Instagram e do site deles. Vocês entram lá e batem um papo legal com todo mundo. Principalmente com o Juliano. Um abraço para ele lá. Juliano, Alex e Ricardo, meus parceiros. Temos a Ômega Vale também, que é uma empresa de serviços para condomínio, tá? Que também é a nossa parceira aqui hoje, trabalha com desentupimento, com parte de detetização, entre outros serviços. Garante Taubaté, uma garantidora de crédito. Tá? Juliana, um abraço para a Juliana. Você da região de Taubaté e Pindamonhangaba, a Juliana está com uma sede nova em Pinda. Bate um papo com eles lá, se você estiver precisando de uma garantia para o teu condomínio. Tem o Valdemar, meu amigo, da Infinity Engenharia, parceiro da doutora, da Denise também, parceiro de um monte de síndico aí. Um abraço para o Valdemar. Né? O pessoal da CM Vale também.
Então, um abraço para o pessoal lá que também é parceiro do Valdemar, que está com a gente aqui. Um abraço para o pessoal da Lima e Cobertura, para o Lima, para o Gabriel, né, e para a Pâmela. E a semana que vem se preparem, Dia dos Pais, Lima vai estar aqui, junto com o Gabriel, para a gente bater um papo legal. Um abraço para o Guilherme, da Selva Zeladoria também, que é um dos nossos apoiadores. E entre outros que estão aqui atrás, que no correio eu vou falando o nome de todos. Tá bom? Vamos conversar, cutucando a Denise. Você achou que ia ser a primeira? É assim que funciona. Quem chega pela primeira vez, a gente cutuca mais. Denise, fala pra gente. Como que foi essa transição de RH, de mexer com pessoas humanas e vem parar aqui dentro da área condominial? Como que foi essa transição? Na realidade, eu nunca tinha morado em condomínio, sempre morei em casa de rua. Era um sonho. Comprei um apartamento, aí fui morar com o marido e os filhos. E quando chegou lá, tive a oportunidade, né? O condomínio estava abandonado e eu sempre, né, nesse meio de comunicação por conta já de ser de RH, de ser da área de humanas. E aí o pessoal, vai, Denise, né, entra como síndica, vamos correr atrás do que a gente acha que é o ideal para o condomínio. E eu fiz uma experiência. Claro que eu dei uma estudada para entender um pouquinho. E falei, poxa, é uma oportunidade, né? Se eu gostar realmente, eu posso me profissionalizar e, de repente, fazer uma transição de carreira. Porque eu pensei assim, eu tenho mais tempo para eu conseguir gerar o meu horário de agenda e ter mais contato com os meus filhos, né? Porque em RH eu ficava presa o tempo todo. E eu entrei como síndica, consegui ajudar o condomínio do jeito que precisava, mas entendi que só a minha experiência como gestora de supervisão, de RH, não era o suficiente, porque a área condominial é muito ampla, né? Então, eu fui estudar, fiz um curso profissional da Roseli Shirts, e desde então, todos os cursos e tudo que tem dentro da área, né? A gente sempre tem palestras, hoje as empresas patrocinam muito para os síndicos, eu sempre fui estudando. E, graças a Deus, hoje eu estou com 5 condomínios, né? Me apaixonei pela área condominial realmente. E estou aí sempre estudando, procurando o melhor para trazer a valorização do patrimônio, para ajudar os condôminos nas dores dele, para a valorização do patrimônio, mas uma valorização humanizada também, né? A gente tem que ser um síndico, mas a gente tem que entender que a gente trabalha com vidas, né? Sim. Tem muita gente hoje que tem vontade de seguir a carreira, né, de síndico profissional. Hoje ainda não é nomeado como regulamentado como uma profissão, sim, só que hoje já se profissionalizou demais. Sim. Passou da hora já de criar-se uma regulamentação para isso. Aí fica a pergunta para você, para esse síndico que ainda não é síndico profissional e tem intenção hoje de entrar para o ramo. O que você dá de dica para ele não tropeçar? Por que você deu uns tropeços no começo? Dá uma dica para a gente. Foram vários tropeços mesmo, mas eu acho que o mais importante, o que eu mais tropecei no começo, foi realmente não ter conhecimento. Então, quando eu fui em busca de ter conhecimento e de ter profissionais competentes que consigam te orientar, por exemplo, como a doutora Marcela Godinho, foi assim a melhor contratação que eu fiz no condomínio. Então, eles têm mais experiência, né, do que a gente que está iniciando no começo e vão passando para a gente as orientações e a gente entendendo qual é a linha que a gente tem que tomar. De vários outros profissionais, porque a gente precisa ter os parceiros, né? Como você falou do Valdemar. Sim. É um parceiro que a gente tem, porque o síndico em si, ele tenta entender um pouquinho de cada coisa, mas ele não tem expertise em tudo, então ele tem que buscar o profissional. Então, a gente precisa do profissional da área do direito, a gente precisa de uma administradora, precisa do engenheiro, então isso é muito importante, se cercar das pessoas corretas, né? Que sejam idôneas, porque é complicado um pouquinho nessa área a gente encontrar as pessoas que andam pelo caminho correto na área do condomínio. Eu posso corrigir uma coisa dela? Pode, ela falou sim, claro. A minha melhor contratação. Não, eu fui uma das. Isso é verdade, foi uma das. Porque você tem ótimos prestadores ali. Eu tenho outros parceiros que são maravilhosos também. Que vergonha, né? Mas, eu vou te dizer, realmente, área de condomínio, eu sempre falo, é difícil quem entra e depois dá uma corrida e sai, é difícil. Sim. Porque é uma área que todo dia você aprende algo novo, todo dia você pega um desafio diferente. Quem não gosta de desafio vai embora mesmo, isso é fato. Mas quem gosta de desafio, a área de condomínio, todo dia você tem um desafio novo. Ainda mais para você que está com 5 condomínios. Sim. Imagina quantas cabeças ali dentro que pensam diferente de você. Sim. E é o que eu costumo falar, né? São pessoas de
culturas diferentes, criações diferentes, mas que têm que viver dentro do mesmo espaço e seguir as mesmas regras. E isso é o mais difícil da gente aplicar e fazer eles entenderem, né? Aí é onde entra a doutora junto para apoiar. Isso é verdade. Para ajudar a convencer o povo a andar pelo caminho certo. Ou tentar, pelo menos, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo para eles: seja a mudança que você quer ver no mundo, comece pelo seu condomínio, porque às vezes eles acham que a mudança tem que ser lá de cima, tem que começar do presidente. Não, se a gente começar pouco no dia a dia, no condomínio, a gente já consegue fazer diferença naquela coletividade que a gente vive. Sim. Com certeza. Com certeza. Doutora, e os planos, doutoras? Antes, pessoal, deixa eu só falar uma coisinha, doutor. Desculpa. Um abraço para o meu amigo doutor Rachid, que é também dos nossos apoiadores. Um abraço para a Adplan, lá de Taubaté, que é uma das nossas apoiadoras. Miriam, um abraço. Obrigado pelo apoio. Pessoal, a Miriam vai voltar, porque tem muita coisa aí para a gente bater papo com ela. O podcast dela da semana passada bombou. Ela, Rachid e a Juliana, que estava aqui. Então, ficou ainda um monte de gente me mandando mensagem, perguntando um monte de coisa. Eles vão voltar, gente, calma. E convido o Rachid, porque parece... Doutora, e os projetos e os planos, como está o escritório, como estão as coisas, crescimento? Eu não vou nem falar muito do escritório, eu falo que a gente... eu estive há um tempo, né, aqui na presidência da Comissão de Direito Condominial. Terminou o mandato, hoje, brilhantemente, quem está é a doutora Pérola. E depois desse período eu fui convidada para ir para São Paulo assumir a vice-presidência, né, da Comissão da Advocacia Condominial. E com isso, claro que falou que acaba que você ganha uma visibilidade e acabei ficando conhecida em outros lugares também, né? E Instagram, as mídias sociais, Sim, acaba atraindo também clientes. Mas, em relação ao meu escritório, eu estou mais focada na área, não só condominial, mas focada também na área imobiliária. Eu tive alguns problemas no ano passado, mas agora estou ajeitando. Minha sócia voltou para o escritório, ela acabou, a gente tinha aberto em Bauru, depois, por causa de mudança dela durante a pandemia, foi para Uberlândia, agora ela voltou para cá. Nós chegamos a abrir uma unidade em Uberlândia, fechamos, e agora ela voltou para São José dos Campos. Então, a gente está funilando várias coisas. Eu deixei alguns projetos que eu estava começando e acabei que estava me tropeçando nesses projetos. Então, eu falei, eu estou pondo metas na minha vida de começar um projeto e terminá-lo, ou pelo menos continuá-lo, né? Então, por conta de algumas dificuldades que não falo, dificuldades pessoais minhas mesmo, do ano passado, acabei que foi bom para que eu pudesse enxergar o que eu já tinha em mãos, o escritório que eu tinha, os clientes que eu tinha, né, Denise? E pôr um rumo para eu conquistar alguns projetos. E um deles é o livro, né? É esse livro, Estudos Aplicados aos Sistemas Condominiais. Eu sou coautora e vou estar dando ele aqui para você, Kleber, para você sortear para os seus ouvintes, seus seguidores. Para que você possa ver o livro. Vou estar sorteando, tá? Então, quem mais comentar aí no vídeo, vou estar falando lá também dentro do... Doutora, deixa aqui. Vou estar falando também dentro dos grupos. Sim, tá? Então, sim. O pessoal que assistir e comentar lá, a gente vai estar fazendo um sorteio. Esse é um livro que eu sou uma das coautoras. É um trabalho de encerramento do curso de pós-graduação que eu fiz em Gestão e Direito Condominial, né, pela FAAP. Então, todos os meus colegas que terminaram o curso comigo fizeram um capítulo do livro, que foi coordenado muito bem pelo nosso mestre, Dr. Márcio Espímpolo, né, que é também presidente de Comissão de Direito Condominial lá em Ribeirão Preto. É um livro que traz vários artigos, eu vou falar artigos, né, cada capítulo é um artigo diferente, com assuntos cotidianos muito práticos, alguns muito práticos, inclusive foi uma pós-graduação que nós fizemos em Gestão e Direito Condominial, né? Ele inclusive tem aí também um outro colega de São José que escreveu. Por ser gestão, tem assuntos ligados até à administração do condomínio. Então, para o síndico, se fizer uma leitura, existe, claro, assuntos teóricos, mas existem muitos assuntos práticos que você pode colocar. Até como se portar em assembleia, tem aí nesse livro. Aí, gente. Agora é a hora do síndico. A
Denise vai ser a primeira a comentar, tenho certeza. Ela já nem lançou o podcast, ela já está caçando onde vai comentar ali, fica tranquila. A Denise tem o dela, que está lá no escritório ainda. Ah, que então ainda já não vou lá recebeu. buscar. Tá vendo? Então não Doutor, precisa, deixa ela ela não precisa comentar, entrar. doutora, eu estou precisando de crédito. Eu já ia pedir Ela aqui. comenta, vamos fazer o seguinte, ela vai comentar. Se ela for sorteada, o que ela vai fazer? Aí Ela eu vou sortear o livro para alguém. Aí, tá vendo? Eu faria diferente, vamos lá. Vamos dar ideia. Vamos lá. Se você for sorteada, você ganhar, escolhe um síndico que está começando. Ótimo. Para que ele Ótima ideia. não se perca no caminho. Ótima ideia. Perfeito. Escolha um que... conseguiu o meu primeiro condomínio. Você fala, vou te ajudar, vem cá. É pra E você. dá o livro de presente. Isso Sim. mesmo. Incentivar aquele que está Como começando. eu falei, o conhecimento é o que ajuda a gente no Sim, começo. na área condominial hoje, se a gente não buscar o conhecimento, a gente não vai muito longe. Não. Com certeza. Eu falo hoje, até eu uso muito de exemplo, as pessoas falam, pô, mas você fala muito dele. Eu falo muito do Valdemar, porque ele é uma pessoa que eu vi lá no começo. Um pacotinho de panfleto debaixo do braço, andando para a rua, distribuindo panfleto nos condomínios. Então, eu encontrei com ele assim na rua. Nós nos conhecemos assim. E ele se tornar o engenheiro referência que ele é hoje, foi por muito estudo e muito conhecimento. E persistência, né? Sim. Porque ele podia Não. desistir no meio do caminho. E a vida do síndico não é diferente. O síndico que não estudar hoje, ele vai ficar fora do mercado. E assim, é uma pessoa que ele tem o conhecimento, que ele quer dividir, que ele quer passar, independente de, Ele não tem de a ser vaidade. o cliente ou não. Isso. Ele não tem a vaidade E ele de... quer te ajudar, independente se ele vai ganhar alguma coisa com aquilo ou não. Por exemplo, eu tenho um condomínio que eu fiz laudo de inspeção predial com ele, mas esses dias mesmo, anteontem, eu liguei para ele e falei, Valdemar, me ajuda. É um condomínio que ele não atende ainda para mim, porque a gente não tem necessidade, mas eu tive um problema. Não, Denise, eu vou te mandar, já me mandou na hora, me mandou alguns comunicados, sabe, mandou tudo para eu conseguir atender daquela forma, e ele não estava ganhando nada com aquilo. Então, realmente, é alguém que tem uma boa vontade de passar o conhecimento dele. Ele fala que nem até uma coisa que eu acho muito bacana disso, ele fala nem sempre a gente tem que fazer pelo dinheiro. Sim. O dinheiro é a consequência daquilo que a gente E a faz. gente sabe bem disso, né? Mas isso acontece quando a Entendeu? gente faz aquilo que a gente gosta, que a gente ama, Sim. que a gente realmente é apaixonado. Então, é um prazer falar sobre aquele assunto. Né? Eu sou uma pessoa que sou apaixonado por segurança. Então, eu gosto de segurança, eu gosto de falar de segurança. Até eu comento muito isso, eu falo, os condomínios agora, pegar aí de 2023 para frente, vai ser só tecnologia artificial. Quem estiver Só fora quem é. não estiver com tecnologia vai estar fora. Inteligência artificial chegou para mudar tudo. Sim. Tudo. Falo que a pandemia, Kleber, ela mudou, ela atualizou a área condominial, mais até para nós advogados, atualizou uns 10 anos, assim, ela antecipou, na verdade. E aí, pós-pandemia, a cada ano que passa, você tem que se atualizar. Não é só. Falo assim que você falou aí, a inteligência artificial ela chegou para mudar um monte de coisa. Tudo. Tanto em todas as áreas. Em todas as áreas. Aí eu fiz uma palestra até na Comissão de Direito Condominial, na última, né? Lá é a Comissão da Advocacia Condominial, lá em São Paulo. Até foi nosso último encontro em junho. E eu falei sobre a tecnologia a favor da advocacia condominial. Até vou fazer uma palestra dessa na UAB de Taubaté, que estou conversando com a doutora Nicari, a doutora Cibele, para fazer essa palestra, mas agora já atualizada, para você ter noção. Fiz em julho, já está alguns assuntos lá obsoletos, tanto que a mudança é rápida. E uma das coisas que eu falei, aquele profissional do direito, da nossa área ou qualquer outra área, que não utilizar a tecnologia, ele está fora. Completamente. Infelizmente. A tecnologia veio para substituir nós? Não veio para substituir. Ela veio para agregar. Eu sempre uso isso. Agregar o que você tem de melhor. E o síndico também vai estar nisso. Hoje existe um aplicativo que chama Trello, não sei se você conhece. Sim, trabalho com ele. Você trabalha com ele. Eu falo assim, o síndico ainda não descobriu o Trello. Viu, Denise? Vai a dica. Eu baixei esse aplicativo, que eu vi a dica de uma síndica, que eu sigo ela, que ela é até de Camboriú,
Só que eu ainda não comecei a utilizá-lo. Eu tô entendendo como ele funciona. Antigamente o povo... Já vou pegar umas dicas com o Kleber. O que é o Trello? Olha, eu falando propaganda do Trello. Não, vamos cobrar depois do Trello. O que é o Trello? Você lembra aquele famoso quadro branco que você vinha colando um monte de post-it? Isso, É exato. mesmo. Aí você vai colando as fotinhas e colocando Você vai fazendo por etapas. Obra X, obra Y, fornecedor, entrega de material. É só um lembrete, é a sua agenda. É a sua agenda ali. Entendeu? E ele vai estar te avisando. Isso. E tudo que você vai fazendo, você vai finalizando, você já monta uma aba do lado do que já foi finalizado, aquilo que está pendente. Você vai criando várias abas, assim, você vai Existe montando a sua organização dia a dia, mês, você pode tudo ali. compartilhar com quem você quiser. Sim. Você quer compartilhar aquela função, sei lá, com a Marcela, que é o jurídico, coisas que estão pendentes, você pode compartilhar. Quer compartilhar com a assessoria administrativa? Pode. Claro que eu também tenho que ter o Trello para poder, né, verificar. Aproveitando aqui apareceu Selva Zeladoria, deixa eu falar uma coisa. A Selva, por exemplo, uma das coisas que a Selva faz, que em parceria junto com a equipe interna, a gente eu criei um QR Code, né, dentro do escopo de limpeza, e ela compartilha com os síndicos. Então, o síndico sabe o que o funcionário está fazendo, a hora que está fazendo, tudo através de um QR Code. Esse QR Code pode ser colocado até dentro do condomínio. Então, passou o morador, onde será que está a pessoa da limpeza? Ele faz uma leitura do QR Code, ele sabe qual andar que ela está, porque está por horário. Tudo bonitinho, tudo certinho, o cronograma dela todinho. Então, a vida hoje, você quer entrar no condomínio? Você entra pelo QR Code, você sai pelo QR Code, você tem uma chave virtual. Então, a tecnologia chegou para mudar. Sim. Quem hoje não segue utilização do próprio Trello ou de outro software para gestão, vai se perder no caminho. Vai, sim. Porque se você começar hoje, você tem 5 condomínios. Sim. Tem síndico que tem mais de 5 condomínios. Se ele não tiver um gestor ali de documentos, de passe de arquivo online, ele está perdido. Se perde. Um liga, pergunta. O morador do outro condomínio liga, pergunta. O morador do outro condomínio liga e pergunta. Opa, calma aí, deixa eu abrir aqui. Daqui a pouco ele está confundindo os condomínios, dando informação de outro condomínio. Hoje você está sozinho ou você tem uma equipe junto? Por enquanto eu estou sozinha. Mentira, você tem equipe. Você não tem a doutora? Você não tem o Valdemar? Você tem uma equipe empresa, aí, tá vendo? Isso mesmo. Da minha empresa sou eu, mas eu conto com parceiros bem capacitados que me apoiam 24 horas, né? Porque condomínio a gente sabe que é fim de semana que dá problema, é à noite, é feriado. Não tem dia, né? Tem hora. Não tem dia nem horário. Então, assim, eu tenho uma equipe os maiores muito boa problemas que são me nos apoia. finais de semana. São. Feriado. E à noite. Véspera de feriado, sexta-feira à onde mais noite. acontece. Depois do horário de expediente, vamos ser honestos. É sempre assim. É isso que eu ia entrar na pergunta X agora. Como que é a vida de uma síndica profissional fora do seu horário de expediente? Como que ela atua? Ela atende o condomínio, não atende o condomínio? Ela tem horário para atender, não tem horário? Ela está lá de prontidão para socorrer? O amigo Bonafé. Um abraço para você, Bonafé. Sempre eu vejo ele correndo feito um doido para baixo, para cima, justamente final de semana. E como que é a tua vida? Então, na realidade, os atendimentos comuns, eu coloco em horário comercial, né? Comum, de segunda a sexta, mas para emergência o telefone da gente está 24 horas, não tem como, né? Então, eu tenho condomínio, por exemplo, que eu não tenho portaria, que são menores, então ele é uma automatizada, na realidade é uma eletrônica, né? O próprio morador que faz todo o acesso. Isso. Então, para quem que ele vai ligar? Tem que ser para o síndico. Aí o prestador precisa ir lá. Quem tem que abrir? Tem que ser o síndico. Então, assim, é o que eu digo para eles. O WhatsApp eu não considero como emergencial, né? Porque a mensagem está lá e você vai ler. Então, precisou, me liga. Me liga no chip que eu vou atender, independente do horário, independente do dia, e vou lá socorrer. Porque o síndico é 24 horas para emergencial, não tem como. Passou meu parceiro Econdos, já vou vender, tá, Econdos? Econdos trabalha com um sistema hoje chamado eFone. Você pode implantar isso dentro do teu condomínio e fazer isso aí virar uma rede interna. Então, todos os moradores conseguem ligar para o síndico somente por uma chamada de telefone via internet. Então, o síndico consegue administrar todos os condomínios dentro de uma plataforma só. Só precisa ter internet. Precisa ter número de chip. Esse eu não conhecia, da Econdos. Alex, bate um papo com a Denise aqui, ó. Chama a Denise para conversar, né? Para escritório também. Quer ter uma rede interna de ligações externa para o funcionário
Isso tudo gravado, tá, gente? Isso é Todas importante. as ligações... É a evolução do VoIP. É a evolução do VoIP. Nada mais é do que toda ligação que você faz e trafega com o seu morador que está no condomínio ou seu condômino, é tudo gravado. Isso é importante. Hoje isso é muito importante para o síndico, mas eu não falei isso. Não só o síndico. Não. É importante Pra para várias todos, né? áreas. Principalmente na área condominial, a gente sabe que as pessoas, elas não têm, desculpa a palavra, mas tapa na língua mesmo. E acabam cometendo abuso, né? A gente vê muito isso em redes sociais. Grupos, né? Vou falar aqui de mensagem. Então, acaba que comete isso. Imagina o que não filtra um sistema desse, um software desse. Sim, você tem hoje uma plataforma, eles têm um servidor muito robusto, né, que eles utilizam, não é nem no Brasil, é fora do Brasil o servidor, justamente para que não tenha tanto incidente de ataque de hacker, e eles têm toda essa informação guardada. Então, o síndico, além dele, uma outra chamada que ele quiser guardar, ele consegue já fazer o backup e deixar essa chamada guardada, para futuramente a doutora ajudar. Futuramente a doutora ajudar. Ou eu ou outro colega. Mas, Denise, e a família, como fica nisso? Na madrugada. Porque... Agora eu vou cutucar a Denise. Não, pode cutucar. Na realidade, assim, a maior dificuldade foi no início, né? Porque no início não tinha tanto conhecimento, não tinha o conhecimento dos parceiros ideais para poder ajudar, então isso deu mais trabalho. Então, no começo, como moradora, que eu ainda não tinha toda essa equipe, né, por trás de mim, esses braços que me ajudam, era mais complicado. Mas hoje não, o meu marido entende, né, ele sabe que eu sou feliz nessa área, que eu gosto. Então, eu falo para ele, eu trabalho, eu não me importo de sair de madrugada, no sábado. Esses dias teve um problema de água, eu fiquei das 9 à meia-noite no condomínio, mas fiquei feliz porque é algo que eu gosto de fazer, né? Então, ele não se importa, ele dá o apoio com as crianças quando necessário. As crianças falam, mamãe é síndica, eu vou ser síndica também, eu sou síndica mirim. Beijo, Nicolas. Então, assim, eles gostam bastante. Então, eles já vão se inspirando assim com a mãe, sabe? Ai, mãe, agora você é síndica daquele condomínio? Eu falo, sou. Agora a gente precisa pegar os próximos, avisa o coleguinha que mora em condomínio. Já então, colocou assim, os filhos para vender. A família gosta. Eu já falei para Nicole, você está precisando ser meu apoio aí, ajudar, né? Na rede social, que eles são mais novos, têm mais habilidade, né? Teve um tempo atrás que eu fazia brigada de incêndio dentro dos condomínios, mas eu fazia mirim. Eu lembro disso. Para trazer as crianças. Para trazer as crianças, ajudar o síndico. Sim. E até um abraço para minha amiga lá, a doutora Virgínia. Nossa, Virgínia. Fiz uma brigada dentro do condomínio, ela falou, Cleber, você está me deixando louco. Eu falei, por quê? Ela falou assim, você foi treinar a criançada, que tudo que eles descobrirem de errado, eles têm que vir falar comigo. Eles não podem me ver dentro do condomínio. Mas você está vendo, pelo lado bom, Sim. Quanta coisa a criançada achou de errado dentro do condomínio. E... Extintor faltando lacre, extintor do lado lá, botoeira de emergência faltando o bendito martelinho para fazer a abertura. Vários erros, extintor que estava descarregado. Coitado do zelador, perdeu o emprego. Mas a criançada começou a virar os bombeiros mirins e investigadores. Foi isso que eu treinei. Mas isso foi muito inteligente, porque você deu uma função para eles. Porque ao invés deles aprontarem, eles estavam ajudando a corrigir. E eles se sentem importantes. E criança é assim, quando você treina, né? Igual meus filhos. Teve uma aula lá que falou que não pode falar no celular quando você está no carro. Aí o celular toca, você vai, mãe, não pode, você lembra que não pode? Então, assim, se você ensina como você ensinou, é o que falou, a síndica estava ficando doida porque eles estavam pegando todos os erros. Eles tinham uma função. O mais legal de tudo isso foi que o pai e a mãe, que não foram... Pediu para fazer outro. No dia do treinamento da brigada, levaram as crianças. Só que quando chegou lá, eu peguei o pai e as crianças e coloquei todo mundo para fazer o curso. Isso é bom. Então, foi um negócio bem bacana. Acho que foi 4 dias até dentro do condomínio da Virgínia de treinamento de brigada. Porque eu fiz só para segurança e limpeza, depois eu fiz para a equipe do bloco A, depois para a equipe do bloco B, depois juntei os 2 blocos com criançada e fiz uma bagunça geral lá de treinamento. Só que foi muito produtivo. Mas muito produtivo. A criançada adorou. E a criançada começou a virar investigador dentro do condomínio. Isso foi muito bom. A Virgínia tinha um monte de problema de lacre estourado,
de martelinho que a criançada arrebentava, um monte de coisa. Acabou. Acabou 100% o problema. Por quê? A criançada entendeu o valor daquilo que está ali. Aquilo ali não está ali à toa. Então, eu tenho que preservar por aquele patrimônio. Legal. Eu tenho que preservar por aquele equipamento que é um EPI de segurança para o meu condomínio. Entendeu? Então, eles começaram a ser os vigilantes dentro do condomínio. Doutora, o que anotou aí, doutora? Manda ver. Eu anotei. Eu falei, vou deixar meu celular aqui porque eu vou anotar. Mas quando a Denise estava falando do filho, né? Falando, faz o meu marketing aí, fala que a mamãe é síndica. Meus filhos, eles são bem assim. Minha mãe é advogada de condomínios, né? Então, sempre assim. Aí a professora que me contou aí perguntou para o Nicolas, o filho Nicolas também, né? Para o meu filho Nicolas, o que a sua mãe faz? Ela faz assembleias. Porque na visão dele, você até perguntou como é que fica a família, né? Quem não entende, pergunta se é pastora, né? Não, mas você perguntou para a Denise, como é que fica a família? Eu saio para fazer assembleia, eu faço assembleias. No meu escritório, eu e minha sócia, que fazemos as assembleias, né, dos nossos clientes. Não só dos nossos clientes, quando a gente... Quer dizer, todos os nossos clientes, mas quando a gente é convidado também para participar de alguma assembleia para auxiliar. E as assembleias, a maioria são noturnas. Até hoje eu só fiz uma diurna, né, mas era prédio comercial. Então, eu falo que a gente sai, aí quando eu chego em casa, eu falo assim... Onde você estava, mamãe? Eu estava trabalhando. Estava na assembleia? Então, na cabecinha dele, né, que tem 7 anos de idade, a mamãe faz assembleias. Ela é advogada de condomínio, a mamãe faz assembleias. Né? E como que ficou essas assembleias virtuais? Deu uma parada? Tem condomínio que está fazendo ainda ou não, doutora? Como que está isso? Ainda existe síndicos que são adeptos às assembleias virtuais, mas eu tenho notado que as assembleias virtuais ela têm sido motivos para ter mais confusões do que uma assembleia presencial. Porque a pessoa que está ali atrás de uma mídia, atrás do vídeo, né, ela tem mais força para poder fazer um ataque, mesmo sabendo que está sendo filmada, mesmo sabendo que está sendo gravada, e tentar tumultuar. Eu não tenho feito muitas assembleias virtuais, os meus clientes têm optado mais pelas presenciais. Eu prefiro, eu vou ser honesta, eu prefiro, porque eu penso que deixou muito a desejar a forma que está sendo tratada, né, as assembleias. Ainda faço, tenho, mas eu prefiro fazer a presencial hoje. Apesar de ser uma tecnologia, eu acho que ainda não existe uma cultura muito adepta a isso. Porque as pessoas, ontem mesmo eu participei eu fiz uma assembleia presencial, pedi uma amiga minha para acompanhar até uma cliente, que eu e a minha sócia estávamos fazendo uma assembleia, que era uma assembleia virtual. Acabou que a minha assembleia terminou bem cedo, que era uma assembleia só de aprovação de um estatuto, numa associação de moradores. E aí eu falei, pode sair que eu entro. Então, ali saindo da outra assembleia, eu já entrei no carro, já fiquei na assembleia virtual. E eu vi como é tumultuado. As pessoas, nesse lugar especificamente, o estatuto deles permitiu parar a assembleia e ser convocada para daqui 7 dias, né, seguidos, dependendo do avanço da hora. Então, eles acham que pode ir falando. Ficou 2 horas e meia falando de um item da pauta que era só para aprovar sim ou não. Então, eu falo que fica muito mais intensa. Eu já participei de assembleia durante o dia, eu falo que a maioria é final de semana. Até corrigindo a minha fala anterior, as maiores assembleias que eu fiz durante o dia foi final de semana, né? Mas durante a semana eu fiz só uma. Eu falo, aconteceu assim, eu fiquei 4 horas sentado na frente de um computador para fazer uma assembleia e nós encerramos a assembleia sem terminar os assuntos. Então, as pessoas ficam interrompendo muito mais do que uma assembleia presencial. Sim, eu entendo que foi o que a doutora falou. Por trás de uma câmera, muitas vezes a pessoa quer crescer. Sim. Se acha o doutor da lei, o Código Civil que não entende debaixo do braço e acha Mas tem o Google para pesquisar. E tem tempo, né? E agora Enquanto tem o tá chat falando, GPT para perguntar. Entendeu? Acaba que ele entra ali, entra ali no chat GPT e pergunta como é que eu devo falar sobre esse assunto, vamos supor. E aí ele começa a ler o chat GPT e falar numa
virtual. E, às vezes, nem sabe o que está falando. A maioria das Estou vezes. falando que a inteligência artificial está terrível. Tem gente que está escrevendo até livro com inteligência artificial, viu, doutor? Não, quando foi lançado o ChatGPT, teve uma pessoa que ele escreveu um livro em menos de 24 horas. Quer dizer, ele escreveu um livro e em menos de 24 horas já estava na Amazon para poder vender, quando foi lançado o ChatGPT. Não estou dizendo. Pergunta o que ele escreveu. Nada. Ele colocou o texto. Colocou só o... como é que fala, né? O texto, o título. E o restante o chat fez. O chat fez. Sim. Então tem muito disso. Tem muita gente no mercado que você sente que não é sólido, né? Não tem uma solidez de precisão de resposta, não tem o suporte e amparo para o síndico. Então o síndico tem que tomar muito cuidado com isso. Tem muito prestador de serviço que está no mundo condominial e realmente ele não tem expertise naquilo que ele está fazendo, ele está começando. Lógico, a gente tem que abrir oportunidade para todo mundo tem direito de ter a sua primeira oportunidade, só que o síndico, muitas vezes, ele é cível e criminalmente responsável por aquilo que ele coloca para fazer prestação de serviço no condomínio. Muita Não, não, isso. todas as vezes. Então ele tem que tomar um certo cuidado, Sim. muitas vezes, de investigação. Por isso que tem que ter um corpo jurídico muito forte por trás, para que ele possa fazer uma investigação da empresa, saber com quem ele está tratando. Ah, legal você falar nisso. Posso falar um pouquinho Pode, disso? fique à vontade, doutor. Isso existe hoje que a gente chama due diligence na área imobiliária, que a gente faz uma investigação para ver se você pode comprar aquele imóvel, se tem algum problema, para reduzir os riscos. E aí eu pego esse nome e trago para o direito condominial. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, que eu falo que é a due diligence na área condominial, que é literalmente essa investigação. A Denise, ela sabe, os síndicos que já me conhecem, que já me contrataram só para fazer essa due diligence, é literalmente a investigação, e eu falo isso no livro, porque eu falo sobre contratos de prestação de serviço e a forma de gestão que o síndico deve fazer para poder reduzir os riscos, né, mitigar os riscos daquela contratação. E é exatamente isso. A pesquisa da empresa. Não quer dizer que a gente vê que tem muitas empresas que existem, às vezes, processos, mas você, o advogado, entrar naquele processo e analisar se aquele processo, por que foi causado, se tem sentença ou se não tem, verificar os riscos que aquela empresa pode causar, né, aquele condomínio. Verificar, eu brinco, a capivara realmente da empresa. Sim. Nesse sentido. Isso é muito importante. E é uma das coisas que eu falo no artigo que eu escrevi nesse livro. Nem sempre a pessoa que processa ela tem a razão. Não. Então, principalmente eu falo agora pela minha área, a área de segurança. Não estou puxando sardinha nem para o lado de empresa nem para o lado de prestador de serviço, né, de funcionários. Mas o funcionário, muitas vezes, ele é demitido da empresa e ele entra num processo contra a empresa porque ele ficou desempregado 2, 3 meses, recebeu o seguro-desemprego, acabou o seguro-desemprego, ele fala, de onde vou arrumar dinheiro? Vamos processar a empresa. Ele arruma Às vezes nem tem razão. Sim, arruma um advogado que ele vai lá, conta uma história, o advogado fala, vamos lá, vamos tentar. Às vezes o advogado nem sabe da É verdade. isso que eu estou falando, conta uma história, exato. E o advogado cai de gaiato no navio. Eu e a doutora Ana Paula, ela estava como advogada, eu como preposta, porque eu estava pelo condomínio onde eu moro. O funcionário da portaria, o empregado da portaria foi demitido porque dormiu no posto. Tem imagens dele dormindo no posto. Na audiência de conciliação, o juiz falou assim, seria interessante vocês verem as imagens para depois entrar em juízo, porque a gente ofereceu até a inversão da demissão, mas foi uma demissão por justa causa, ele está tentando. E o juiz ali na hora, na mesa, falou, ninguém é pago para dormir no posto. Né? Sim. Ninguém é pago para dormir. Você estava ali como vigia noturno, é para você ficar controlador de acesso. Mas não estava entrando ninguém. Mas você está sendo pago para isso, você tem que ficar em vigília. Né? Sim. Então, eu falo que hoje... tudo, brinco, tudo entrar judicialmente, mas tem coisas que devem ser, sim, tem que entrar para você ter seu direito resguardado, mas existe a turma, brinco aí, que a procura de um recurso. Então, às vezes, o recurso mais fácil seria
essa medida, né? A entrada da medida judicial. Gente, o bate-papo é bacana, mas estamos chegando já no fim. Não acredito. Já passou. Sabe de uma coisa que eu ia comentar? A A Denise falou, não sei, você iniciou tem quanto tempo, Denise? Vai fazer 3 anos. 3 anos. Eu fui síndica aos meus 22 anos, então há 20 anos atrás. Eu tinha acabado de me formar, né, em direito. E eu não tinha a noção nenhuma do que era um condomínio. Eu assumi o condomínio que eu morava, que meu pai era proprietário, uma convenção antes do Código de 2002, e tinha um subsíndica que eu convidei ali na hora, vem ser minha subsíndica, e era autogestão. O porteiro recebia o valor das cotas condominiais, para você ter noção como é que era naquela época. E você pega, não é muito distante. Sim. 20 anos, se for pensar, não é tanto. Aí eu depois vim a ser conselheira, quando eu vim para São José, e aí eu te falo, olha a evolução. Eu comecei a estudar, só que eu li a convenção, eu era bacharel em direito já, e não entendia muito, né, o tanto que eu tinha uma responsabilidade sobre aquele lugar. Eu quero ser síndica. Fui ser síndica. E depois disso, quando eu vim para São José, que aí eu comecei a estudar realmente a área condominial, a área imobiliária aqui no Vale é promissora, né? E aí foi por isso que eu me optei para seguir essa área. E eu fui trabalhar a primeira vez com um condomínio shopping, né? E aí você vê a diferença, aí você vai aprendendo as responsabilidades do síndico. Se eu for colocar no papel, eu tenho aí 13 anos que eu trabalho específica com direito condominial. E quantas coisas eu aprendi nesse período, e todos os dias eu aprendo. Sim. Todo dia um síndico traz uma coisa nova que eu aprendo, né? E falo que não adianta, você tem que estudar e continuar estudando e procurando conhecimento o tempo todo. E é bem isso mesmo, porque tem muito síndico morador que não tem noção de toda a responsabilidade civil e criminal que ele tem. Eu tenho um condomínio que eu assumi, que, por exemplo, eles ficaram muitos anos sem ter a VCB, porque ninguém sabia disso. E quando foi fazer, aconteceram vários erros, porque ainda fizeram errado, porque contrataram uma pessoa que não era da área condominial. Então, assim, aí hoje eles falam, mas a culpa não é ali, a culpa foi lá no começo. Há 20 anos tinha o VCB e ninguém renovou. Então, assim, muitas pessoas são leigas realmente da responsabilidade. E por isso que eles têm esse medo do síndico profissional. Tem muito condomínio, né, mais antigo, que as pessoas ficam com medo do síndico profissional assumir, porque ele acha que tem que ser alguém ainda, que é aquele zelador, que morava. Então, eles acham que não, Na precisa verdade, ter conhecimento. Tem muito condomínio ainda que ele tem a rejeição de pagar um profissional. Sim. Eles acham que é em benefício da cota condominial. Isso, então é diferente. Porque a praxe era essa, né? A praxe, vou falar, há 10 anos atrás, era muito, muito assíduo indo a isso. Eu sou síndico pela cota condominial, para eu não pagar condomínio. Isso. Né? Mas é o que até um conselheiro meu falou, o barato sai caro, gente, porque se a gente tivesse investido num síndico profissional lá atrás, a gente não estaria com todo esse prejuízo hoje, porque foi por falta de conhecimento. Mas se vai para um juízo, não tem como você dizer para o juiz lá, como síndico morador não tinha conhecimento, mas você tinha que ter buscado, já que você não tinha, né? A verdade, o síndico hoje, que ainda é morador, ele ainda tem o seu desconto de cota condominial, para que ele administre um condomínio, ele tem que, primeiramente, saber os riscos que ele está passando, né, de estar aceitando algo assim. E outra, muitas vezes ele não tem o tempo adequado para cuidar daquele patrimônio, que não é um patrimônio só dele, é um patrimônio de uma comunidade, de um patrimônio conjunto. E muitas vezes ele não consegue fazer essa conservação do patrimônio e o valor do patrimônio vai lá para baixo. Exatamente. Eu te falo uma coisa. Muitos entram, se aventuram ali. Eu brinco, até tem um vídeo que fala assim, levantei a mão para ser síndico, e agora, né? Então, eu vejo que muitos ali levantam e falam assim, qual é o meu objetivo? Na hora que faz a proposta, e isso encanta muitos condôminos, falando, eu vou reduzir as despesas aqui do condomínio. Como que você vai reduzir? Aí eu já vi síndico falando, vou tirar a administradora, vou fazer autogestão. Administradora é só para pagar a conta. Não é, gente.
A administradora é o único que não pode faltar nunca no condomínio, ela faz muita coisa. É porque você vê tanto que, às vezes, é a falta de conhecimento mesmo. Aí, na hora que a pessoa entra, me desculpa, aprende na marra, aprende com um tapa na cara, porque ela vê que não tem como reduzir, ela não tem de onde tirar. Para pagar as contas, ela não tem aonde reduzir mais. É a água, que vai cair todo mês, é a conta que às vezes tem até de gás, né, que às vezes é comum, que vai cair todo mês. Ah, mas a gente divide e não está recebendo da unidade X. Não está recebendo, mas eu não posso nem cortar o gás, porque o gás é da via, sei lá, da Comgás, alguma coisa. Então, as pessoas, tipo assim, elas não têm noção, às vezes. Então, antes de falar até agora, para você que pretende ser síndico, é o que a Denise falou, procure saber o que é o síndico, procure conhecer a própria convenção. Se conhecer a própria convenção do condomínio, ali tem as obrigações do síndico. Então, você já vai ter noção do que é ser um síndico. Né? Se pretende, quero ajudar meu condomínio, eu acho que pode reduzir custos ali contratando uma outra empresa, mas aí entra naquilo que o Kleber falou também. Será que essa empresa paga os impostos e aí não vai prejudicar o futuro do condomínio? Né? Até porque todo funcionário hoje que presta serviço dentro do condomínio, o condomínio é corresponsável. Sim. Se você contrata uma empresa que ela não tem hoje uma idoneidade de pagamento com os encargos dos funcionários dela, vai sobrar para o condomínio Com lá certeza, no final. com certeza. Porque o cara vai sumir do mercado. Sim. E quem vai pagar a conta? O Condomínio. Porque o condomínio não tem como sumir. Isso. E se o condomínio, doutor, agora vem a pergunta, se o condomínio ficar muito bravo e falar, eu não vou pagar essa conta porque quem contratou foi o síndico. E aí, como é que faz? Agora eu vou botar na conta. Agora, eu não vou pagar essa conta porque quem fez foi o síndico. Vai para a Assembleia, gente. Ele vai ter que pagar, tem o de despesa. Eu falo assim, que muitas vezes o condomínio não vou pagar, aprovaram na Assembleia, vou pegar aqui, revitalização da academia. Você foi para a Assembleia? Não, não fui. A maioria fala, não fui. Mas você foi convocado? Fui. Por que você não foi lá para votar? Aprovamos ali uma obra, vai lá, de cobertura das vagas de garagem, você até vai falar com o Lima na próxima, aprovamos a obra, está tudo certo, nós vamos fazer a obra, começa a fazer a obra, aí vem a conta para o condomínio pagar, ele fica bravo. Mas eu não concordo. Você foi na Assembleia? Se tiver algum vício na Assembleia, legal, pode entrar judicialmente e tentar anular, por conta desse vício, nem é por conta da cobrança, às vezes. Né? Entra, procura um advogado na área condominial, gente, porque também procurar um advogado que não entende da área de condomínios, sim, me desculpa, a gente vê muita coisa ruim. Cada um no seu galho, né? Eu não vou me aventurar na tributário, nem na criminal. Não sei fazer. Até a trabalhista, eu não me arrisco muito, não. Só arrisco quando é só para ir fazer um acordo. Mas é o que eu te falo, a gente tem que ter as especialidades. Tudo hoje está tudo está especializado, né? Sim. Doutora, quem não ganhou o livro, acha onde para comprar? Ele pode ser adquirido no site da editora. Certo. E também, se quiser entrar em contato comigo no Instagram, eu passo o link para quem pode adquirir. Qual que é o Instagram da doutora? O Instagram? Isso. @Marcela Gundim. E do escritório? @Michelena e Gundim. Tá. Editora Brasílica. Isso, Editora Brasílica. Pessoal. Tem o volume 1, que é da primeira turma da FAAP da pós-graduação. Já se prepara que deve vir um terceiro por aí. Eu falo aqui que tem várias pessoas, né? E um que eu queria falar, que é o Dr. Newton Severino, que ele hoje, salvo engano, não sei se ele é vice-presidente da Comissão de Direito Condominial do AB de São José dos Campos ou se ele é o secretário. E ele fez a pós comigo e um dos artigos é dele aqui, ele é coautor junto comigo, um capítulo é dele. Um capítulo é dele. Perfeito. Denise, e aí? Meu condomínio está lascado, está ferrado, preciso de uma síndica profissional. Como que eu acho a Denise? Contrate a Denise Dias. Eu estou no Instagram, não sou tão ativa ainda, a gente precisa aprender, tá? Mas costumo postar uma coisa ou outra lá, às vezes no Store. @síndica Denise Dias. O meu contato é 12988337215. Pessoal, você ainda que não tem um síndico profissional, você que tem ainda, eu sempre falo, né, que é o síndico morador, o síndico tampão,
A Denise agora acabou de entrar no condomínio como tampão, né? Sim. Para segurar a bucha de outro. Mas em breve eu vou ser reeleita lá para 2 anos. Você que ainda não tem um síndico profissional e o teu condomínio não quer escolher uma pessoa para se profissionalizar e ter um bom trabalho dentro do teu condomínio, contrate um síndico profissional, Sim. que ele vem com toda uma bagagem por trás de conhecimento, de equipe, de prestação de serviço. E o síndico profissional é aquele muitas vezes você tem um probleminha dentro do teu condomínio, você não sabe o que você vai fazer, mas o síndico profissional é uma pessoa que ele tem uma carteira de contatos que 3 horas da manhã ele sabe para quem ligar e quem vai socorrer. Tá? Isso foi uma das coisas, por esse motivo que eu acabei na época criando o grupo de síndicos, né? Isso, de síndicos, justamente para ajudar os síndicos a ter uma facilidade de encontrar prestador de serviço. Pessoal, para quem não sabe, o nome Conexão Condominial foi a doutora Marcela que me presenteou. Tive um problema com a minha marca e a doutora me presenteou com essa marca. Hoje registrada, tudo certinho, Falo não que... tem problema nenhum. Exatamente. Procuramos o registro antes até de divulgar, né? Sim, para a gente não ter problema. É. Então, outra coisa, quem sempre vê muitas vezes Help Condominial é uma outra marca da Conexão Condominial. Exato. Também registrada. Aprendemos na Aprendemos apanhando. Gente, muito obrigado. Vocês querem deixar um abraço para alguém? Quer deixar um alô para a criançada? Quero deixar um abraço para todos os seguidores do Conexão Condominial, para todos os síndicos que hoje participam do grupo da Conexão. Vou deixar um spoiler, pessoal. A doutora pediu para voltar no grupo, viu? Ah. Ela vai voltar a ajudar vocês, gente. Se prepara. Então, estou dando um abraço para todos ali do que participam, né, do Conexão Condominial, para todos que assistem o podcast. Sim. Acho que esses são os que eu quero deixar hoje aqui, o meu carinho, o meu abraço. Eu também quero deixar um abraço para todos que assistem, né, para quem vai assistir a gente, comentar lá para ganhar o livro da doutora. E também para todos os meus condôminos e todos os prestadores que apoiam a gente e também aqui apoia o nosso trabalho, podcast, né? Sim. Bacana. Pessoal, meu muito obrigado a todos os meus apoiadores que ficaram aí durante o podcast todo, passando aqui atrás. Meu agradecimento mesmo de coração. Nada disso acontece, né, sem o pessoal por detrás, porque a gente tem que pagar estúdio, a gente tem que pagar... Senão o nosso amigo ali não grava a gente, não. Olha lá, falou de... Já até piscou o olho dele aí do outro lado. Pessoal, e o síndico profissional? Eu vou fazer uma série agora. Vou fazer o Dia dos Pais, né? Você aguarde, vai vir o Lima e o filho dele para a gente bater um papo legal, pai e filho, dentro da área condominial. E depois eu vou fazer uma sequência de podcast, pelo menos aí uns 4, 5 podcasts, trazendo somente síndico profissional. Para que o síndico profissional venha contar a sua história, para você, muitas vezes, que está começando, já não tropeçar na entrada. A Denise foi uma das primeiras, mas hoje ela veio no Amigos em Conexão. Eu fiz questão de fazer alguns podcasts com alguns amigos. Doutor? Eu tinha alguma coisa para falar, mas agora meu TDAH deixou eu esquecer. A Covid, depois da Covid, né, Cleber? A Covid acabou com a minha memória, gente, mas tranquilo. Isso é o de menos. Pessoal, meu muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Tchau, tchau.